Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje falaremos das mudanças que a CBF anunciou nessa quarta-feira, dia 1º de outubro. Tem fair play financeiro, tem semiautomático, começando já na próxima temporada, e também muitas mudanças no calendário a partir de 2026. Estou aqui com o Felipe Lopes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Felipe, como é que você está? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, Léo, a todo mundo que está nos assistindo aí. Vamos falar sobre essas mudanças. A gente pediu mudanças aí para a CBF nos últimos tempos, o Samir assumiu e de fato trouxe algumas coisas novas que para alguns vai ser bom, para outros vai ser ruim, mas a gente vai comentar bastante aí sobre o que ele anunciou e sobre os rumos, né, que o futebol brasileiro vai tomar nos próximos anos aí. É isso, vamos começar por essa notícia aí do fair play financeiro e do impedimento semiautomático, que elas ainda não são oficiais, elas ainda não são 100% certeza. O que foi falado hoje teve, contextualizando, né, hoje tivemos um evento lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, da CBF, antes inclusive da convocação, né, do Carlo Ancelotti, e aí foi anunciado ali pelo diretor de competições da CBF, o Júlio Avelar, e ele falou sobre o impedimento semiautomático, que está em fases finais de estudo, para já ser implementado a partir da próxima temporada. Essa é uma conversa que já vem de tempo, né, Felipe? Mas eu acho que é fundamental, né? Já passou da hora, sim, apesar de não ser todos os campeonatos do mundo que tem, na Europa ali, que é o principal centro, a gente já vê isso com bastante frequência, né? Com certeza, eu acho que ele vai vir para beneficiar muito mais o jogo, essa demora que a gente tem no Brasil e também em outros lugares do mundo que ainda não utilizam o impedimento semiautomático. E com certeza, principalmente tirar aquele que a gente sempre fica quando tem um lance de VAR, que é a linha sendo traçada, né? Que hoje ela é feita por pessoas aqui no Brasil e muitas vezes a gente já viu traçarem essa linha de maneira, não digo errada, mas um tanto quanto contestável. Então, o semiautomático ele vem aí para resolver em segundos e com uma certeza muito maior aí um problema crônico que a gente tem e que pode vir a melhorar muito o futebol brasileiro, né? Você falou bem, né? É feito por pessoas e pessoas, no mínimo, com a maior educação do mundo, pessoas ruins, exercendo o seu serviço, que é o que são os árbitros do futebol brasileiro atualmente. Outra Perfeitamente. coisa que o Júlio Avelar falou ali, que está em fase final de estudo, é a implementação do fair play financeiro no nosso futebol. Eu acho que fair play financeiro é uma discussão muito clubista em muitos momentos. As pessoas não sabem bem como funciona ao certo. Eu acho que é uma novidade que vai até assustar quando ela chegar de fato aqui no Brasil. Mas o Júlio Avelar falou que ele está aí em desenvolvimento e que vai ter um anúncio sobre isso em novembro. Acho que as pessoas pensam que vai afetar muito Flamengo, Palmeiras e Botafogo, que são os que mais gastam, mas não é tanto por aí. Vai afetar também, lógico, mas vai afetar muito mais gente aí, que é bem mais irresponsável do que esses três que são definitivamente muito bem organizados, né? Com certeza, porque, por exemplo, igual você mesmo disse, a gente vê muita gente falando, tipo assim, tem que entrar o fair play financeiro para o Flamengo parar de sobrar, assim como. Mas as finanças do Flamengo, elas sobram ano após ano, então pode até aumentar se a gente for pensar. O Flamengo vai saber que pode gastar talvez ainda mais, porque o Flamengo, ele de verdade é um time, um modelo a ser seguido, né? Desde o do momento que eles começaram a reconstrução financeira. E a gente sabe o tamanho que é o Flamengo. Você bem disse também que vai sobrar para muitos outros clubes, né? Eu acho que o principal exemplo que a gente tem de responsabilidade é o Corinthians, né? Que tem dívidas gigantescas e que se for realmente proposto e aceito esse projeto do Fair Play financeiro para todos os clubes aqui no Brasil, é um time que vai sofrer e vai sofrer muitas sanções, vai sofrer muitas punições, porque erro atrás de erro, assim. Então, mas também vai sobrar para outros clubes que a gente, assim, pensa que está bem, mas se for olhar de verdade e de fato, tá muito mal das pernas e aí vai acabar sobrando para quem até luta a favor, mas na realidade deveria ser contra se for pensar no lado clubista. É isso. Vamos entrar aqui nas mudanças de calendário, que eu acho que é o principal tema no Rio de Janeiro, porque muitas mudanças, né? Mudanças drásticas, inclusive, assim, que a gente
Tem uma aí que a gente nem sabia que ia acontecer, nem imaginava que ia acontecer. Mas começando pelo Campeonato Brasileiro, e aí já falando também um pouco de estadual, porque interfere nisso, o Campeonato Brasileiro vai começar antes, né? Acho que, alguém pensante na CBF, minimamente consciente, colocou o principal campeonato do país, começando desde o começo do ano, né? Acho que, você não vem em lugar nenhum do mundo. Se você fala para qualquer pessoa do mundo que o Campeonato Brasileiro começa em maio, abril, a pessoa vai falar, como assim? O principal campeonato, a principal liga, ela não começa junto com o ano? Então, finalmente teremos aí o Campeonato Brasileiro começando no início da temporada. A partir de 2026, então, Brasileirão em janeiro. Em 2026 começa no dia 28 de janeiro. E ele tem data para terminar no dia 2 de dezembro. E aí, eu já vou linkar com os estaduais também, porque ele vai acabar interferindo nisso. A gente já viu há bom tempo aí o Samir Chald, atual presidente da CBF, falando de reduzir as datas dos estaduais, que ele queria tirar 16 e colocar em 11. Muita gente reclamou, mas foi para frente, virou isso aí mesmo. Campeonato estadual a partir de 2026, no máximo 11 datas é o que as federações vão poder fazer. E aí, tem uma questão, com o Brasileirão começando no dia 28 de janeiro, a fase final ali dos estaduais ela vai acabar coincidindo com o início do Brasileirão. Foi falado que para as finais dos campeonatos estaduais haverá uma semana livre ali para que as partidas decisivas elas não sejam disputadas durante rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, esse bom senso vai ter, mas vai coincidir ali um pouquinho o comecinho do Brasileirão com a fase final dos campeonatos estaduais. O que você achou, Felipe? Eu acho que assim, o Campeonato Brasileiro começar no começo do ano, acho que é o mínimo, né? Acho que já deveria ter acontecido há muito tempo. Mas o que você acha disso e também dessa interferência que vai rolar um pouquinho junto com os estaduais e também a redução, né, dos estaduais? Óbvio que se a gente pensar no lado dos times grandes, isso é benéfico, até porque se tem um espaço maior de tempo e aí talvez não se perde tantos jogadores como para jogar Libertadores, para jogar Sul-Americana, para jogar Copa do Brasil, então você não teria que poupar para as rodadas do Campeonato Brasileiro, como a gente tem visto um rodízio aí acontecer com diversos clubes, e acontece em todos os anos. Mas se a gente for pensar nos times do interior também, que às vezes não tem calendário, que às vezes o estadual é somente a competição mais forte, que vai buscar outras competições durante o ano, não é tão benéfico assim. Mas infelizmente alguém sairia prejudicado dessa situação, e acho que entre prejudicar o menor e o maior, eu acho que é muito mais viável para a CBF até mesmo. Não digo prejudicar, porque eu acho que com a implementação também de um outro campeonato que a gente vai comentar daqui a pouco, acho que a agenda ela fica maior. Mas assim, não dá para dizer que não prejudica o planejamento dos outros times que não tem outra competição para jogar durante o ano. Mas se a gente for pensar nos times de elite, de fato é uma mudança benéfica, que vão ter muito mais espaço de tempo para que isso acontecesse. Mas de fato, bastante curioso para ver como que serão os primeiros anos com essa mudança, né? Como que os clubes vão se adaptar, qual vai ser a importância dada aos campeonatos regionais e também ver das outras séries, né? Porque a gente pensa somente não, mas quando a gente pensa em campeonato estadual, a gente pensa no principal, primeiramente, mas também não podemos esquecer que tem os demais, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, Série A2, Série A3, Série A4, nos outros estados também tem segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão. Então acho que todos os times eles têm que ser colocados nesse bolo aí para que possa encontrar uma solução interessante para todos, para que ninguém fique desamparado aí durante o ano. É isso, acho que pensando nos pequenos, houve uma mudança ali na Série D, né, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Antes de chegar lá, a Série B ela terá a manutenção do mesmo formato atual, será da mesma maneira que é disputada atualmente. Ela tem início no dia 21 de março e o término no dia 28 de novembro. Já a Série C e D, elas passaram por mudanças. A C, bastante mudanças, inclusive, eu vou explicar aqui rapidinho. No ano de 2026, o torneio começa no dia 5 de abril e termina em 25 de outubro. O formato ele é o mesmo dessa atual temporada. Só vai ter uma pequena mudança que, ao invés de caírem 4 clubes, vão ser rebaixados 2 clubes apenas e subirão da Série D para a Série C em 2026 para 2027 6 equipes. Então,
ao invés de cair 4 e subir 4, caem 2 e sobem 6. Isso em 2026. Para 2027, já vamos ter 24 times disputando. Continua o mesmo formato e, de novo, caem 2 e sobem 6. Para daí, a partir de 2028, a gente ter o que a CBF quer fazer fixamente, que é a competição com 28 clubes. E aí sendo realizada em dois grupos de 14, com cada um se enfrentando em turno e retorno, e aí sendo rebaixados 6 times, 3 de cada grupo. A ideia da CBF para a Série C é essa, o Felipe. Muito bom, muito bom. E é importante a gente destacar também que existem premiações que vão além do campeonato principal, né? Porque, por exemplo, se a gente pensa numa Série A2 de Campeonato Paulista, o campeão, ele, além de subir, tem a chance de talvez conquistar uma vaga para um campeonato brasileiro de última divisão, se ele ainda não tiver divisão, talvez buscar uma vaga que sobre da primeira divisão para a segunda divisão numa Copa do Brasil, num torneio mais importante, mais renomado. Então tudo isso agrega calendário. Então essa mudança, até pensando em outros anos, e mudar somente a Série A, acho que se explica por conta disso. Por pensar no futuro, justamente, por pensar nos próximos anos, que os clubes podem acessar a competição, e aí em 2028 chegar nesse resultado final que eu acho bastante interessante, com mais clubes envolvidos, e aí, consequentemente, um futebol melhor também. Eu gosto bastante também, eu acho que fica ali, você consegue inserir mais clubes na Série C, acho que também, obviamente, você tem um pouco mais de espaço para a Série D, que eu vou falar agora, tem ainda mais mudanças, né? Vamos lá, então, da Série D, em 2026, inicia no dia 5 de abril, termina no dia 13 de setembro, e aí a gente já vai ter o aumento na próxima temporada 2026, de 64 para 96 clubes. A primeira fase ela terá 16 grupos, com 6 clubes, e aí eles se enfrentam em partida de ida e volta dentro do grupo. Se classificam 4 em cada grupo, e aí, a partir da segunda fase, sobram 64 times que se enfrentam em jogos ali de mata-mata, ida e volta, isso sucessivamente até chegar nas semifinais. Aí, chegando nas semifinais, a gente tem 4, certo? Aí seriam os 4 que sobem. Mas aí você vai me perguntar, né? Faltam 2 vagas. Sim. Os outros 4 clubes eliminados nas quartas de final vão disputar aí um play-off, também ida e volta, com os 2 melhores sendo os outros 2 que sobem para a Série C do ano seguinte. Essa é uma que eu gosto bastante também, Felipe. Eu acho que você falou bem aí dos clubes pequenos lá no estadual. Aqui a gente tem um aumento considerável de times, né? Saindo de 64 e indo para 96, a gente já consegue colocar muito mais time nesse bolo aqui. Eu acho ruim que, assim, evidentemente, a gente sabe que mudança, assim, não dá para ser tudo muito drástico, a gente sabe que tem que ser aos poucos. Ainda, e aqui é uma informação que o Júlio disse lá no evento, que é o mínimo de 10 datas ainda aqui para os clubes que, o time que for o primeiro eliminado aqui, os das primeiras fases, eles vão ter 10 datas apenas. Eu acho que poderia ainda assim ser mais do que isso, assim, para ajudar esses clubes pequenos mesmo terem mais jogos durante a temporada. Acho 10 ainda muito pouco. Mas eu entendo que vai ser aos poucos isso, eu espero que para o futuro melhore, mas ainda assim uma boa mudança, né? A gente vê um aumento significativo de times aqui na Série D. E eu acho que, Léo, também a gente ganha bastante emoção, né? Porque, obviamente, as outras competições melhoram a disputa, até pensando num acesso para a Série D, para a Série C, e também os playoffs que acontecem. Então, o torcedor, até mesmo do time menor, que às vezes não tem muita emoção durante o ano, não tem muitos jogos durante o ano, consegue ver seu time aí em grandes centros, em grandes meios aí, e trazendo emoção, né? Que é o que a gente espera quando a gente assiste futebol, acho que para todo mundo que acompanha, é o que faz a gente gostar tanto do esporte. É isso, acho que de Brasileirão é isso, né? Mexido aí todas as 4 divisões. Tinha-se uma conversa de, quem sabe, uma Série E, né? Uma 5ª divisão, mas isso não saiu do papel. Ficamos por aí mesmo. Falando de Copa do Brasil, que aí eu acho que tem o grande erro, o grande problema desse evento de hoje aqui, desses anúncios, dessa mudança de calendário, que foi na Copa do Brasil. Primeiramente, ela terá um aumento ali também de times, ela vai de 96 para 126 equipes em 2026, e aí, posteriormente, em 2027, serão 128 clubes, que é o definitivo. E assim como na atual temporada, a Copa do Brasil vai encerrar o calendário. Em 2025 vai encerrar, vai ser lá no final, em dezembro, depois que acabar o Campeonato Brasileiro.
Em 2026, a mesma coisa. A final será o último jogo do ano no futebol brasileiro. Só que com uma diferença. Será a final em jogo único e em campo neutro. Deixa eu pegar aqui. Está marcado para o dia 6 de dezembro de 2026, a final do ano que vem. E aí eu acho que é um erro, acho que é um grande problema. Assim, a gente está muito numa mania de jogos em final única, muito tentando copiar ali a Europa. Eu já não gosto disso na Libertadores, na Copa do Brasil eu acho pior ainda. A gente não está falando de uma Europa que tem países muito perto, muito próximos um do outro, a gente está falando de um Brasil que é um país muito grande. A gente sabe como já é difícil para um torcedor ver o clube na final. Aí na Libertadores ele já não tem essa opção, e agora na Copa do Brasil ele também vai passar a não ter. Eu acho que quando se torna uma decisão pensando só no comercial, eu não gosto, assim, acho que ela fica um pouco elitista demais e não dá a chance do torcedor ver o seu time campeão dentro de casa. A gente está vendo, a gente sabe o que acontece. Vamos pegar aqui um time, a gente sabe como o Brasil é grande, né? Um time de um ponto vai lá jogar no outro ponto, que seja um campo neutro. O cara vai ter que gastar com o ingresso, que já é caro, que seria a única coisa que ele teria que gastar, mas agora ele gasta com o ingresso, que já é caro, gastar com passagem, que vai estar o dobro do preço, com hospedagem. Ninguém é burro, né? As pessoas sabem, ela vai lá, ela vai ver que tem um evento ali próximo, a hospedagem que era um valor, ela vai triplicar, natural. Então, o torcedor ele fica sem ter como ver o time campeão por conta disso. Ele ia gastar X, ele vai gastar 3 vezes mais do que esse X. Então, acho que complica muito para o torcedor médio ali. Obviamente, a gente sabe que estádio vazio acho que não vai ser um problema, tá? Porque também tem essa discussão. Isso eu acho que não entra na conversa. Acho que vai sim ter como. Vai ter torcedor lá, vai ter estádios lotados, não tenho dúvida disso. Mas eu acho que ele vai estar lotado por uma parcela da população mais bem-sucedida, vamos dizer assim, mas com mais aporte financeiro ali, com mais capacidade financeira de conseguir fazer uma logística dessa, né? De você. Acho que o investimento disso. Exato, de você conseguir sair de um estado, né? Que a gente sabe, a dificuldade que é sair de um estado para outro no Brasil e gastar tanto dinheiro assim para ver um jogo, né? Então, acho que isso foi o grande problema para mim desses anúncios da CBF. Com certeza, acho que eu assino embaixo de tudo que você falou. É uma mudança pensando somente no espetáculo, né? É uma mudança pensando como, por exemplo, a gente vê jogos do Campeonato Brasileiro sendo vendidos para... Obviamente que é o clube que vende, mas assim, colocando Vasco e algum outro time, Flamengo e algum outro time, São Paulo e algum outro time para jogar no Mané Garrincha. A gente sabe que tem torcida lá, tem torcida que acompanha, mas os torcedores estão aqui, os torcedores querem assistir o jogo na casa deles. E a Copa do Brasil era muito interessante por conta disso. A gente perdeu já a Libertadores na final de 2 jogos há algum tempo, por conta dessa visão europeia que se tem aqui, né? Que tem que seguir o exemplo, que tem que ser feito o exemplo. E você comenta muito bem também da questão das regiões, né? A Europa, tem alguns países que dá para ir para outro lugar de trem, de ônibus. Então aqui, para você sair do estado, você já tem que pegar um avião, ou se você vai pegar um ônibus, demora 8, 10 horas para você conseguir chegar. E aí, para quem não tem o poder aquisitivo, a viagem já é desgastante. Obviamente, a pessoa vai fazer aquele esforço para ir, vai conseguir ir, mas depois tem que pensar no financeiro, que ficou um pouquinho abalado. Então, esse jogo em casa, ele fazia a diferença e, com certeza, vai gerar, acho que, uma revolta aí no torcedor, porque é elitizar. É elitizar mais uma vez aí, a gente já viu tantas mudanças buscando a elitização do futebol aí nos últimos anos. Então, assino embaixo de tudo que você falou. Acho que dessa reunião que surgiram tantas coisas boas, acho que esse é o maior erro de fato. É isso, e para complementar aqui, além da final, a primeira, a segunda e a terceira fase, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta fase, elas também serão disputadas em jogos únicos, e isso é mais uma mudança, né? Atualmente a Copa do Brasil conta com 3 fases antes das oitavas de final, agora teremos 5 fases antes das oitavas de final, e da primeira até a quarta fase, além da final, serão disputadas em jogos únicos. Aí, em ida e volta, teremos a quinta fase, as oitavas, as quartas e a semifinal. Os times da Série A, todos os 20, têm vaga garantida para entrar já na quinta fase da competição. Então, todos os 20,
O Botafogo, que estava com problema aí, se não fosse para a Libertadores, não iria jogar a Copa do Brasil no ano que vem, não tem mais esse risco, né? Considerando que o Botafogo não vai ser rebaixado. Como não vai. O Botafogo não tem mais esse risco, porque os 20 que estarão na Série A em 2026 estarão automaticamente na quinta fase da Copa do Brasil. Outra mudança que tivemos aqui, que foram os campeões da Copa do Nordeste, da Copa Verde e das séries C e D, eles entram automaticamente na terceira fase da competição. E aí, passando aqui para o nosso último tópico, que são os campeonatos. Você quer falar alguma coisa dos times entrarem na quinta fase? Não, creio que justo. Foram campeões, então acho que nada mais justo do que estar na principal competição do país aí, quando a gente fala só de Brasil, né? Perfeito. E aí, passando aqui para o último tema, que foram as competições regionais, né? A CBF anunciou algumas mudanças ali na Copa do Nordeste e na Copa Verde, e eu acho que aqui foi a notícia que eu mais gostei, assim, foi a novidade que eu mais gostei. E também anunciou a criação da Copa Sul-Sudeste, né? Esses torneios eles serão disputados em até 10 datas entre março e junho. E os times que disputarem competição sul-americana, seja Libertadores, seja a Copa Sul-Americana, competições continentais, né? Eles não podem jogar os torneios regionais. Então, vamos lá. E também o outro adendo, as equipes do Espírito Santo, elas jogam na Copa Verde. Elas não vão jogar a Copa Sul-Sudeste. Elas entram lá na Copa Verde. Uma por uma aqui, né? Só para a gente não se perder. É a Copa Sul-Sudeste. Vamos falar primeiro dessa grande novidade aí. Você já pode falar um pouco também, Felipe. Ela vai ter com 12 times. Ela vai, na primeira edição ano que vem, ela vai ter 12 times, sendo duas vagas para cada estado. O Sul-Sudeste vai ter 6 estados, né, tirando o Espírito Santo. Teremos Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, 2 times de cada estado, eles vão para jogar a Copa Sul-Sudeste. E aí, a gente imagina, como a gente vê o Brasileirão dando muita vaga para time, seja na Libertadores, seja na Sul-Americana, a gente imagina que essas vagas devem sobrar com os pequenos. Óbvio, a gente vê time cair no tempo inteiro de divisão, ou então ficando ali em 15º, 16º, mas, em teoria, essas vagas são conquistadas via campeonato estadual, tá? Elas iriam, por exemplo, para São Paulo aqui, nesse ano, o Santos jogaria, né? Porque o Santos veio da Série B. Mas ela iria para Santos e Novo Horizontino, acho, o Santos e Mirassol, que não estavam em competições continentais. Para o ano que vem, o Santos está em 16º hoje, mas vamos imaginar que ele fique em 14º, 13º e vá para a Sul-Americana. O Mirassol já vai também para uma competição continental, com certeza. Essa vaga seria ali para algum time, para times pequenos ali do Campeonato Paulista. O Novo Horizontino sempre vai muito bem, tem a Ponte Preta, tem o Guarani. Então, iriam para esses times. Acho que nesse sentido é interessante, né, Felipe? E aí, mesma coisa serve para os outros estados. Cruzeiro e Atlético provavelmente não vão ter essa vaga. Inter e Grêmio também não, provavelmente. Então, acho que a gente vai ver uma diversificação de times muito interessante nessa Copa Sul-Sudeste. Isso. E como você comentou muito bem também, a chance de ter, às vezes, um grande, assim, que dá também um gás a mais para a competição, né? Se a gente falar fora do Sudeste aqui, as outros estados também vão trazer times grandes, então acho que a competição ela é nova, a proposta é boa, mais calendário aí para equipes que talvez não tivessem após o final dos campeonatos estaduais e também não tivessem a oportunidade de jogar outras competições. Então acho que tudo que inclui os novos clubes com novas oportunidades de título também, de conquista, e buscando essas novas posições que vão aparecer aí no futebol brasileiro nos próximos anos, acho que tudo é válido. Por conta dessa maioria, desse número maior na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro da Série D, da Série C, eu acho que vão surgir bastante campeonatos assim para os clubes se qualificarem para isso. Então, acho que toda a novidade ela é boa e interessante para que os torcedores possam ter mais acesso a jogos durante o ano aí dos seus clubes. Perfeito. O formato dessa competição ele vai ser ali com 2 grupos de 6 times. Eles se enfrentam fora do grupo, tipo como era o Campeonato Paulista atualmente, né? Como é o Campeonato Paulista atualmente, a gente não sabe como vai ser para o ano que vem. Eles se enfrentando fora do grupo e com um turno único. Os 4 melhores de cada grupo avançam à semifinal. E assim vai, as semifinais e a final serão disputadas em 2 jogos, ida e volta.
Passando para a Copa do Nordeste, aí eu acho que talvez haja um probleminha aqui, porque ela também teve mudanças. Ela vai ter um aumento de 4 times, ela vai passar de 16 a 20 equipes. Na primeira fase serão 4 grupos com 5 times, eles se enfrentam fora do grupo também. Os 2 melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, e aí vai também com todos os confrontos de mata-mata sendo ida e volta. Mas eu acho que talvez tenha um porém aqui, porque com certeza para a Copa Sul-Sudeste, até porque é nova e tal, os times grandes eles não ligam de ficar de fora. Eu não sei como vai ser para os times nordestinos, porque a Copa do Nordeste é uma competição muito importante no calendário dos nordestinos. Claro, não é a mais importante, muitas vezes, e principalmente na primeira fase ali, usa-se os jogadores sub-20, usa-se jogadores reservas, é verdade, que incomoda muito o calendário a primeira fase da Copa do Nordeste, mas todo mundo quer ser campeão, se falar que não é uma mentira. E a gente pode ver uma competição sem ter o Bahia aí, a gente vai ser assim, por muitos anos, porque o Bahia é um time que vai cada vez mais se consolidar em competições internacionais, acredito eu. O Fortaleza, a gente imaginava isso, mas o Fortaleza está muito mal esse ano. Mas eu acho que talvez por isso pode ser um problema ali. Será que os clubes esses clubes Bahia, Sport, quem sabe se melhorar, o Fortaleza, o Ceará também é um clube que pode ficar fora já nessa próxima edição. Se eles vão se importar tanto assim ou vão não estar nem aí de ficar de fora da Copa do Nordeste, que é uma competição importante. A gente viu a final desse ano, que foi com Bahia e Confiança, né? A gente viu o Bahia jogando com o time principal nos 2 jogos. Então, como você bem disse, no começo se usa a base, mas no final todo mundo quer ser campeão. Até mesmo para abafar uma possível crise, abafar um campeonato brasileiro ruim, que não é o caso do Bahia, que vem bem nas frentes, estava bem na Copa do Brasil na época, antes de ser eliminado para o Fluminense, estava vivo nas competições. Também tem uma posição boa hoje no Campeonato Brasileiro. Na próxima temporada, muito provavelmente, se não for para a Libertadores, vai para a Sul-Americana. Então, consequentemente, deve ficar de fora. Então, acho que se sente bastante, sim. Até porque se envolve dinheiro e premiação e o título, né? Então, creio que os times eles vão revogar um pouquinho aí discordar um pouco com essa decisão. Mas, novamente, fortalece os times que às vezes não têm muitas oportunidades. Então, na visão da gente de fora, não como torcedor, até mesmo para o Sul-Sudeste, para a nova competição que vai ter aqui também, mesmo que pensando no lado fora do torcedor, dentro do torcedor, é importante para novos times aparecerem aí e estarem em destaque no futebol nacional. É isso. E para fechar aqui, teremos a Copa Verde, já tradicional aí, com clubes do Norte e do Centro-Oeste. E ela, na próxima temporada, terá 24 clubes e ela será dividida. A gente terá o retorno da Copa Norte e a Copa Centro-Oeste. Eu vou explicar, vai ser uma espécie de, como a NBA faz nos Estados Unidos, como a NFL faz nos Estados Unidos, divididas por conferências, vamos dizer assim. Então, serão 12 equipes para cada lado, serão 12 equipes na Copa Norte e 12 na Copa Centro-Oeste. E os vencedores de cada uma, eles vão se enfrentar na final da Copa Verde. Então, e os times, lembrando, os times do Espírito Santo fazem parte aqui da Copa Centro-Oeste. O formato será com 4 grupos de 6 times cada. Eles se enfrentam dentro do grupo aqui nessa competição. Grupos A e B serão os da Copa Norte, enquanto os C e D serão os da Copa Centro-Oeste. Os 2 melhores de cada grupo avançam para a semifinal, e essa semifinal da Copa Norte e semifinal da Copa Centro-Oeste, é as quartas de final da Copa Verde. E assim, a final da Copa Centro-Oeste e a final da Copa Norte é a semifinal da Copa Verde. E aí, com os 2 campeões de cada Copa se enfrentando na final da competição. Acho que deu para entender, né? É meio que isso aí. Literalmente igual as competições americanas, NFL, NBA. É exatamente a mesmíssima coisa. E aí todas as partidas de mata-mata disputadas em 2 jogos. Essa eu gostei bastante, viu, Felipe? Vai ser legal, vai ser um novo modelo aí que a gente não está muito acostumado, né? Um modelo que vem para inovar. Então, acho que assim, vão ter os campeões das conferências e aí depois vai ter a final, assim como acontece lá na NBA. Então, algo bastante interessante, algo bastante aberto aí para todos os clubes que estão ali envolvidos, né? E que podem comemorar mais uma taça aí no ano, buscar por mais um título. Acho que se a gente for pensar no todo, como você disse, a última mudança que a gente vai comentar,
se a gente for pensar no todo, a reunião, a entrevista, os anúncios, eles são bastante positivos. Eu acho que o negativo fica por conta da Copa do Brasil, fica por conta do pensamento no espetáculo. De resto, eu vejo uma tentativa de inclusão dos clubes. Inclusão daquele clube que talvez não tem calendário, inclusão daquele... E outra, quando a gente fala de clube, a gente fala de atletas, a gente fala de profissionais, a gente fala de pessoas empregadas durante um tempo muito maior, de uma renda maior entrando para diversos clubes. Então, acho que somente coisas positivas aí para a gente pensar e esperar para os próximos anos. Vamos ver aí como que se decorre, mas eu acho que, no geral, foi bastante positivo. Perfeito. Com essas mudanças aí anunciadas, a CBF estima-se ali uma redução de até 15% no número de partidas dos clubes da Série A. E para além disso, em 2026 aí ela estima que haverá um aumento de 26% de clubes com divisão nacional. Então, já é um aumento bem significativo, 26%, acho que já é um começo. Também prevê-se ali um investimento de 1,3 bilhão em competições a partir da próxima temporada. Acho que é isso, assim, acho que toda mudança tem que partir de algum lugar, né? Acho que do jeito que está nesse momento não está legal, não está bom, a gente vê reclamações de calendário o tempo inteiro e com razão, não é humano o que se faz aqui no Brasil. Então, acho justo, acho que tinha que partir de algum lugar, e que bom que partiu. A gente sabia que com a antiga gestão, dificilmente a gente teria essas mudanças, até por questões ali com as federações que vieram a público, né? Um rabo preso aqui, um rabo preso acolá. Acho que o Samir Schaud, ele fez o mínimo, mas um mínimo que não era feito. Então, não sei se é para se elogiar, mas ele fez aí o que precisava ser feito. Então, bacana a atitude aí. Acho que vai melhorar minimamente o nosso futebol, eu pelo menos acredito nisso. E espero que mais mudanças surjam. Acho que a gente falou do Fair Play, tem que ter, o semiautomático também. Então, acho que boas mudanças é isso aí, né? Eu gostei particularmente. Aí, tirando essa da Copa do Brasil, como você falou, as mudanças eu gostei bastante. Perfeito, Léo. Acho que é isso. Acho que a gente fica aí na espera dos próximos anos, mas acho que vem para mudar e, de fato, você falou muito bem. A gente tinha rabo preso aí, a gente não, a confederação tinha rabo preso aí, a gente nem sabia. E o Samir, que a gente não esperava tanta coisa, porque foi decidido aí do nada, foi visto o nome dele, ninguém muito conhecia, obviamente ele já participava eleição, do meio, né? Como sempre. Exatamente, ele já era do meio, mas muita gente não conhecia, mas tem surpreendido e ainda bem que bem. Vamos esperar aí nos próximos anos. Mas obrigado pelo convite, pelo programa, e obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí. Tem conteúdo pra caramba aí no nosso canal. Acompanha a gente aí, tem de segunda, tem variando entrevista, tem variando modalidades, tem muita coisa para vocês acompanharem. Se inscreve no canal e vamos embora. É isso. Obrigadão, Felipão. Um grande vídeo. Acho que deu para entender, deu para a gente passar aí por todas as mudanças que essa vai fazer na próxima temporada. Muito obrigado a você que nos acompanhou. O Felipe disse bem aí. Deixa o seu joinha, deixa um comentário, compartilha aí com outras pessoas. Passe a palavra, né? Compartilhe a palavra. E a gente está de volta aí. Acho que se você quiser também, todas essas informações que a gente falou aqui, tem matéria já no nosso site, variandoesporte.com.br, explicando detalhadamente tudo aí, as mudanças da CBF. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto.